Olá, o Amigo Animal está começando e hoje eu estou aqui em Mairiporã. Quero mostrar para vocês um centro de reabilitação. Lá dentro a gente mostra melhor, vamos lá? Bom, agora eu estou aqui do lado do Jorge Pereira, que é o responsável técnico por esse centro de reabilitação para cães, o Núcleo Pet. O Jorge, alguns de vocês já devem conhecer, a gente já esteve com ele em alguns congressos na USP, né? Alguns congressos que a gente faz sobre psicologia canina, sobre comportamento animal, sobre manejo etológico. É um especialista em comportamento animal e nós nunca perguntamos para você, nas nossas entrevistas, Jorge, eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas onde você fez as suas especializações e depois a gente fala como é que surgiu isso aqui. Vamos lá. Bem, eu até costumo brincar um pouquinho com as pessoas que eu falo que a minha paixão por cachorro, e principalmente pela parte da agressividade, ela surgiu através de uma mordida que foi amor à primeira mordida, né? Eu tinha um cachorro que acabou me mordendo e depois eu comecei a procurar informações que eu falei, por que esse cachorro, sendo meu melhor amigo, ele me mordeu? E foi daí que eu comecei um trabalho realmente focado em adestramento de cães. Então comecei com um trabalho convencional, a gente foi ao longo dos anos buscando a informação sobre as formas de adestramentos e em uma determinada época eu comecei a ver que faltava alguma coisa. Até porque adestramento é uma coisa muito mecânica, né? Senta, deita e não leva em consideração o histórico de vida do animal, né? Às vezes ele tem pânico você dispara um gatilho na cabeça dele, né? Os cães, na verdade, Leila, são indivíduos e cada um tem uma personalidade, então precisava realmente de algo mais, porque para alguns cães, talvez essa movimentação mecânica ela seja aceitável, mas para outros não, principalmente os mais medrosos. E foi a partir daí que eu comecei a procurar especialização em comportamento, né? No Brasil é difícil, né, Jorge? Muito difícil, inclusive eu tive que ir para fora, eu participei de algumas atividades fora do país, algumas nos Estados Unidos, inclusive uma participação que eu tive na Wild Wolf USA, né, que foi uma reintrodução de lobos no Parque Yellowstone, onde eu acabei também me afeiçoando ainda mais ainda essa parte comportamental. Você participou então da WWSF, né, se não me engano, não, WWF? Esse foi a primeira reintrodução foi feita por um grande empresário que com os próprios recursos ele acabou buscando alguns filhotes de lobo europeu e foi da partir daí que começou um trabalho intensivo para se colocar a primeira matilha, que foi a Druid Outback. Então, aí assim, eu trabalhei como voluntário, né? Na verdade fui tratador, e aí que eu comecei a ver a relação entre o comportamento dos canídeos selvagens e o que era necessário para poder ajudar alguns cães, porque eu sempre via no parentesco desses animais necessidades em comum. Como a liberdade de expressão, o contato com outros da sua própria espécie e que acaba nos caninos domésticos faltando muito disso. Então ele acaba tendo como referência somente pessoas, somente humanos. E os humanos acabam aplicando também somente sentimentos e comportamentos que são inadequados, até para a gente mesmo acaba aplicando isso para os cães. E a partir daí começava a vir uma série de outros comportamentos inadequados. Cachorros que sofrem de fobia, cachorros que sofrem de síndrome de abandono, né? Cachorros que sofrem de um problema sério de agressividade. E aí eu comecei a buscar, por exemplo, na Universidade de Etologia, junto ao professor Daniel Smil, algumas informações relacionadas a comportamento. O grande doutor Néstor Caldeirão, da Universidade de Etologia da Colômbia. Maravilhoso, né? Com certeza. Então, fomos buscando todas as informações necessárias para poder ajudar esses cães. E aí, a partir daí, tomou um rumo grande. Hoje, eu já perdi a conta de quantas certificações internacionais eu tenho, justamente buscando o conhecimento para poder ajudar esses cães e principalmente seus proprietários. Eu já tive a oportunidade de estar com o Jorge como aluno e o Jorge dando palestra. A gente já teve em dois momentos. Agora, aqui, Jorge, nesse centro de reabilitação, qual é a maior incidência? Quais são os problemas de comportamento que você mais tem aqui? Eu acho que por conta até dessa minha ficção, né, gostar da parte de querer compreender a agressividade,
a maioria dos casos que eu atendo são de animais agressivos. E o que eu vejo hoje também é que esses animais são realmente os que causam maior problema em abrigos e centros de controle de zoonose, e também são os mais abandonados, porque quando o cachorro começa a morder as pessoas da casa, a primeira atitude a ser tomada é abandonar o animal. Ou às vezes, em algumas situações, ele é doado, sem falar, né, do problema que ele tem, e quando a outra pessoa descobre, até por não ter muito vínculo com esse animal, abre o portão e põe ele para a rua. Esse animal acaba, consequentemente, em um abrigo, né, algum protetor vai lá, recolhe, ou no centro de controle. Causando problema também no abrigo. Então, ele vai causar uma série de problemas, que são animais que às vezes não têm socialização, não conseguem ficar próximo a outros animais, toma espaço de uma quantidade grande de animais que precisam ser ajudados, porque tem que ficar sozinho, e na hora de doar, como é que faz? Ninguém consegue recolocar esse animal. Então ele acaba vindo para cá e aí a gente começa um trabalho árduo para poder recuperar, ressocializar esse cachorro. Eu vi, antes, quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente foi ver foi olhar os animais. Eu vi que você tem, esse é um problema no país, muito triste. Em alguns países da Europa isso já acabou, mas no Brasil o problema com os pitbulls, infelizmente, está sendo de uma coisa assustadora. E esses animais não podem, a população precisa entender, eles não podem ser enfiados numa jaula e ficarem confinados lá para o resto da vida. Eles precisam, sim, ser reabilitados. Aliás, isso está na lei estadual que proíbe a eutanásia e obriga a socialização desses animais, né? Mesmo fazendo isso, chega uma hora que, mesmo assim, está lotado e não cabe mais. Porque, infelizmente, eu acho que algumas raças, a obrigatoriedade da castração deveria existir, porque eles estão sendo proliferados. Infelizmente, eu posso falar no caso da Baixada Santista, a maioria desses cães dessa raça estão nas mãos de pessoas incompetentes, que não tem nenhuma condição, nem psicológica, nem financeira, para ter esse animal, e os confinam, os mantêm em corrente, incitam já aquele instinto que eles têm, e aí acabam jogando na rua, como você falou, então acabam parando dentro de centros de zoonose. Então, eu queria que você me dissesse, esses cachorros que estão aí, eu gostaria que você comece. O que você faz quando chega um cachorro desse aqui? Depois a gente vai mostrar para vocês algumas histórias de alguns cães, histórias assim, de animais dóceis, que eu passei por eles assim na maior boa, e com uma história, gente, traumatizante. E a gente vai mostrar já, mas eu queria que você primeiro dissesse o que você faz quando pega um cachorro desse enlouquecido. Bem, muitas vezes a gente só escuta a teoria, né? As pessoas falam, olha, é possível reabilitar cães, é possível fazer isso, se você oferecer muito amor. Não, na verdade, o que a maioria das pessoas não tem ideia é que para você recuperar um cachorro é algo muito mais complexo e assim precisa realmente de um espaço físico e conhecimento técnico acima do normal. Você não recupera um animal mantendo ele dentro de uma baia trancado e contratando uma pessoa para ficar lá, levar ele para dar uma voltinha. Exatamente. Isso não existe. Ele precisa sair daquele ambiente, sair daquele cheiro, sair de tudo aquilo, né? Bem, assim como acontece em centros de controle de zoonose e abrigos onde estão esses animais, muitas vezes as pessoas falam, Jorge, por que não treinar esses cachorros dentro da própria instituição? Mas é justamente o ambiente poluído que às vezes ou é igual ou pior do que o lugar de onde ele veio. Então isso impede o cachorro realmente a deixar a mente dele fluir, ele simplesmente ser cachorro. Então aqui no nosso centro de reabilitação, as primeiras atitudes a serem tomadas uma avaliação para ver qual é realmente o problema que esse cachorro apresenta. Muitas vezes as pessoas falam em agressividade, mas as agressividades voltadas à dominância são raros os casos que eu recebo. A maioria as agressividades são oriundas de animais muito inseguros ou animais que sofreram maus tratos. Os covardes, né? Exatamente. E que é o tipo de agressividade mais preocupante, porque é um cachorro que quando ele parte para cima de alguém, ele vai pro tudo ou nada. Fala assim, ou vai morrer eu ou vai morrer ele, porque senão ele vai me matar. Então ele já tem na mente dele que ele precisa se defender a qualquer custo para poder sobreviver. Eu costumo dizer, Jorge, que o ser humano covarde, ele é muito pior do que o ser humano mau. Porque o ser humano mau, ele é previsível, você sabe do que ele é capaz. O covarde faz qualquer coisa, né? E ainda tem um detalhe que eu sempre gosto de falar, porque assim, sempre os animais que sofrem as maiores atrocidades, mesmo sendo Pitbull ou Rottweilers, são os mais mansos.
Sabe por quê? Porque quando o cachorro ele é durão, ninguém tem coragem de chegar perto e maltratá-lo. Então fica de longe, eu falo, ó, vem buscar porque tem um cachorro bravo. Agora, quando ele é muito dócil, ele é muito mansinho, ele é apedrejado, ele sofre atrocidades aí inomináveis. Acontece nas ruas quando ligam para os centros de zoonose. Olha, ele é muito bravo, ele atacou 8 crianças, mas a gente já conseguiu pegar ele. Ele está amarrado aqui no poste. Se ele já atacou 8 crianças, se ele morde todo mundo, como é que conseguiram pegar o cachorro, né? Verdade. Então, esses são os que sofrem muito. Então, quando eles chegam aqui, eles são muito defensivos. Então, a primeira coisa que a gente faz é passar por um exame clínico veterinário para ver se esse cachorro não está sofrendo de nenhuma dor, nenhuma lesão, e por isso ele está agredindo. No segundo plano, é feita mais uma avaliação para a gente traçar o perfil psicológico desse cachorro e comportamental, e aí sim a gente começa o trabalho. Se for um animal que ele sofreu maus tratos, a gente vai procurar fazer a reaproximação e levar a confiança, esse animal voltar a confiar no ser humano sem agredir. Qual é a primeira reaproximação que você faz? Chegou um cachorro aqui, tá tudo bem, ele não tem problema físico, mas ele é extremamente agressivo. Ele não pode nem te olhar, que ele já tem os chiliques dele. Qual é a primeira coisa? Quais são as primeiras ações que você toma em relação a esse animal? Eu trabalho principalmente com o instinto básico de sobrevivência do cachorro. E acho que os instintos básicos, dos instintos básicos de sobrevivência do cachorro, o mais importante é ele se manter, ele se alimentar. Então, essa é a primeira coisa que eu mostro e deixo muito claro para o cachorro. Eu falo, olha, quem é responsável pela sua alimentação sou eu. Então, se eu entro e ele tentou me agredir, eu olho para ele, não brigo nem nada, falo com suavidade com ele e falo, ó, eu vou ter que sair. E imediatamente... Você entra mesmo com o cachorro desse jeito? Ou você põe... Meu Deus. É muito engraçado isso, mas em algumas situações as pessoas ficam impressionadas. Eu tenho vídeos onde eu mostro, inclusive daquele grandão que já tinha mordido várias pessoas. Eu entro e não dou a chance do cachorro perceber que em algum momento eu estou preocupado com ele. Então eu abro a porta, entro, coloco a comida, tudo que Deus saio e o cachorro ele para um pouco, ele fica sem entender. Fala, pô, o que foi que aconteceu? Esse cara é louco? Ele não... Exatamente. Porque eu quero mostrar para o cachorro que assim, olha, eu confio em você. Se você confiar em mim, nós vamos ter uma ótima relação. Então, agora, se ele já, num primeiro momento, sem nenhuma avaliação, ele demonstra agressividade, aí eu uso essa técnica e falo assim, olha, eu que vou cuidar de você. Então, eu vou trazer seu alimento, a caça sou eu quem busco e eu vou cuidar de você. E com pouco tempo, assim, o cachorro, num prazo assim, de questão de horas, ele já começa a me aceitar. Ele não permite que eu toque nele. E eu vou deixar esse momento para ele decidir. E assim, o cachorro doméstico, como ele é um animal que geneticamente ele é impelido a viver em sociedade, ele busca esse contato em algum momento. Então, o que cabe aí é o bom comportamentalista perceber qual é esse momento. Não a hora que você quer, é a hora que ele quer. Ele vai demonstrar isso e assim, não existe uma regra, não existe uma técnica para se mostrar, olha, é agora que ele vai, não. É uma coisa assim que só quem cuida do cachorro consegue entender e consegue visualizar esse momento. Ele vai olhar para você de uma forma totalmente diferente do que ele está. Exatamente. A postura do corpo, em algumas situações, ele evita fazer o contato visual. Então ele está mostrando para você e fala assim, olha, a gente pode começar um contato. E aí é o partido... É namoro, né? Exatamente. Então é uma questão de cumplicidade mesmo. Então quem está trabalhando com esse cachorro vai ter que perceber esses momentos até chegar um momento onde que, assim, ele permite o toque, assim como você viu aquele grandão, que foi um cachorro que passou por 4 anos sem ter contato com pessoas, então, ele não reconhecia o afeto e ele começou agora a pedir carinho. Que coisa legal. Eu quero mostrar para vocês esses casos que o Jorge está falando. Nós fomos passando e ele foi contando rapidamente, mas eu quero mostrar para vocês alguns casos desses e dizer para vocês uma surpresa. A gente trouxe um funcionário da Coordenadoria de Proteção à Vida Animal de Santos, que é um dos tratadores de animais, que veio mesmo para aprender, para saber como fazer esse manejo etológico com esses animais. Mas no próximo bloco a gente vai começar a mostrar.